Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a ginecologista Amanda Figueiredo. Doutora, seja bem-vinda ao programa Jeito Goiano, ao Fica a Dica. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em participar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que gera muitas dúvidas, principalmente nas mulheres, mas homens também devem ter muitas dúvidas, acredito que por conta das parceiras, enfim, que é os métodos contraceptivos. Eu queria que você começasse explicando para quem está em casa o que são os métodos contraceptivos e quais são os mais procurados, os mais usados. Os métodos contraceptivos são utilizados para evitar gravidez. Então, a função majoritariamente dos métodos contraceptivos é evitar gravidez. Alguns, a gente também tem algumas outras indicações, como redução do fluxo, redução das cólicas, ser uma das opções em tratamento de algumas comorbidades ginecológicas, mas, no geral, evitar gravidez. Evita IST? Não. A única forma de evitar a transmissão de IST é através do preservativo. A gente até conversava aqui, isso não quer dizer que usar este método é 100% eficaz. Não é. Nenhum deles. Nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Existem métodos mais eficazes do que outros, e se a gente associa mais de um método, não entre os hormonais, não façam isso, não vai misturar métodos hormonais, mas a gente pode associar com métodos não hormonais, que é o caso do preservativo. Tem o feminino e o masculino, na verdade, tem o externo e o interno, né? E a gente pode juntar um método hormonal com um método de barreira, que aí a gente vai chegar bem perto ali do 100%. Mas os métodos hormonais nenhum vai ser. Hoje, quais são os mais procurados, os métodos mais procurados que as pessoas chegam aqui e falam, porque quero colocar, e já chega aqui falando que quer aquele? Bom, hoje os mais procurados são os métodos de longa duração, né? São mais práticos, uma vez que não precisam ser utilizados diariamente ou mensalmente, né? Já que eles duram um tempo maior, anos. E muitos deles têm uma dosagem mais baixa, então a gente pode controlar melhor os efeitos colaterais. Então, a adesão ao uso é maior, a eficácia é maior, a falha é menor, então acaba que compensa. Que seriam aqueles chips, o DIU, por exemplo? Isso, aí a gente vai ter os implantes, o implante, que é o caso do Implanon, que é o implante subcutâneo, né, que tem duração de 3 anos, os DIUs, hormonais e não hormonais. Entre os hormonais a gente tem o Mirena e o Cailina. Então o Cailina é a opção de ultra baixa dosagem, o Mirena, que é o mais conhecido, e o método não hormonal, que é o de cobre e o de cobre com prata, que são as opções. Eu acho que é uma dúvida que muita gente deve ter em relação ao DIU de cobre para quem tem muita cólica. É recomendado? Não é recomendado? É mito que ele dá mais cólica? A gente tem que pensar que o DIU é um corpo estranho inserido dentro do útero. Então, se você já sente muita cólica, colocar um dispositivo que não vai reduzir o fluxo, né? Na verdade, a menstruação vai acontecer, o ciclo menstrual vai acontecer normalmente. Então, se ele vai estar ali, você vai menstruar normalmente, a tendência é aumentar essa cólica, e também o fluxo, uma vez que ele gera uma resposta inflamatória como forma de contracepção. Então, ele libera sais de cobre, que é o que vai ser o método, né, que vai, além de ser uma barreira, ele libera esses sais de cobre que vai inflamar aquela região e vai deixar uma região mais dolorida, mais difícil de acontecer uma gestação e, consequentemente, um pouco mais dolorida. Então, se você já tem um fluxo alto, volumoso, com cólica, eu não recomendo essa opção de método, não. E aí eu perguntei, as pessoas chegam aqui já falando, tipo, eu quero tal método. Como que é esse primeiro contato? Doutora, cheguei, quero começar a usar um método contraceptivo. Como que é essa avaliação para saber qual que é o mais recomendado? Porque às vezes o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Aí a gente vai
fazer uma conversa, né, com a paciente, né? Vai depender muito das prioridades dela. Então, a gente tem muitas opções de contracepção, temos a pílula, a injeção, o adesivo, o anel vaginal e os DIUs, o Implanon. Então, tem todas essas opções. Se a paciente vem com queixas androgênicas, que são muita acne, queda de cabelo, oleosidade de pele, de cabelo aumentados, e ela quer que o método dela também ajude no controle da acne dela, aí o DIU já não vai ser uma opção. O Implanon já não vai ser uma opção. Aí a gente vai tentar uma combinação hormonal muito comum nas pílulas, por exemplo. Se a paciente vem e queixa de cólicas muito intensas, muito fluxo, que ela queria muito reduzir esse sangramento e reduzir consideravelmente a intensidade das cólicas. Aí o Mirena, o Carlino, o Implanon já seria uma opção. Então eu preciso entender quais são as prioridades da paciente. Minha menstruação é tranquila, menstruo pouco, não sinto cólica, não quero usar nenhum método hormonal. DIU de cobre com prata. E, sim, se ela pretende engravidar a longo prazo ou não. Isso, a curto prazo. Porque se ela pretende engravidar a um curto prazo, talvez a pílula seja mais recomendada. Então assim, o método que você suspenda rapidamente é mais recomendado para aquelas que pretendem engravidar dentro de um ano, por exemplo. Eu vou me programar, mas até um ano eu vou querer engravidar. Então não compensa botar um método que dura anos, que o Mirena dura 8, o Carlina dura 5, para uma pessoa que em menos de um ano já está pensando em tentar engravidar. Aí realmente os métodos que se suspendem, tanto a pílula, injeção, adesivo ou anel, que são métodos de curta duração, são indicados. E quem esquece de tomar o remédio? Eu acho que tem quem esquece e aí acha que, não, eu esqueci hoje, aí amanhã eu tomo 2. Pode isso? Assim, essa questão do esquecimento é onde vai acontecer a falha, né? Então, a gente vai aumentar o risco de falhar se a gente esquece com mais frequência. Eu esqueci no final da cartela. O risco já é menor do que eu esquecer 3 lá no meio da cartela, né? E o que eu oriento minhas pacientes? Algumas pílulas, elas têm um tempo de ação maior do que 24 horas. Então, tem pílula que chega a 36 horas de ação, até 48 horas de ação. Então, esquecer não vai fazer tanto. Isso, então, mas eu não falo isso para as pacientes, que aquela pílula dela dura mais, porque ela precisa tomar certinha, né? Mas algumas têm um tempinho, então acaba sendo mais segura, porque ela, né, uma escapada, uma esquecida da outra, mas o ideal, o que eu falo? Lembrou, dentro das próximas 12 horas, pelo menos, tomou. Lembrou, tomou. Deu a hora, você, não sei, desligou. E tem que ter uma hora? Tem que ter uma hora para poder ser uma rotina. Porque se você não tem a hora certa de tomar, é mais fácil esquecer, né? Então, por isso, o despertador. Tocou, o despertador tomou. Se eu desligo o despertador, minha filha, já era. Já era. Você vai lembrar assim no susto. Ou então cria uma rotina de ter uma coisa que você faça todos os dias, depois que eu escovar os dentes, depois que eu almoçar. Então você cria né, um marco no seu dia que todas as vezes, depois daquela coisa que você faz, você toma a medicação. Mas o ideal é, lembrou, tomou. Mas se você só lembrou junto com a outra pílula, não adianta tomar as duas. Não precisa. Não vai mais fazer diferença. Toma a pílula do horário, né? E aí, o que eu faço? Usa preservativo o restante da cartela. Melhor garantir. Tem algum medicamento que pode cortar o efeito do anticoncepcional? Sim. Hoje, canetas emagrecedoras. Por quê? Porque a ação das medicações emagrecedoras, tanto a tizepatida quanto a semaglutida, a ação delas reduz a motilidade e o esvaziamento gástrico. Então, o nosso estômago esvazia mais lentamente, porque vai funcionar reduzidamente, e o intestino também. Então, aquela pílula que você tomou, ela vai ficar alguns dias no seu estômago, e ela só vai ser absorvida no intestino. Então, ela não absorve no estômago. Então, assim, quando, por exemplo, se a gente vai fazer uma cirurgia, o anestesista orienta o cirurgião a suspender essas medicações um mês antes, para que não tenha resíduo de alimento no estômago e não tenha risco dele vomitar na hora do procedimento. Então, demora bastante para a gente conseguir realmente esvaziar o estômago. Então, vai acumulando pílula no estômago. E isso pode fazer mal? Isso pode engravidar sem você querer. Entendi. Então... ou uma coisa ou outra. Então, se você está utilizando canetas emagrecedoras para emagrecer e usando pílula, já troque seu método, porque ele pode falhar e você pode acabar
engravidando, né? Tendo uma gravidez não planejada. Alguns antibióticos, não todos, pode também cortar o efeito da pílula. Alguns porque pode causar, às vezes, diarreia, porque mata a flora intestinal, e aí na diarreia não dá tempo de absorver. Então, pode reduzir o efeito. Assim, não tem muitas medicações que interagem tanto assim. Hoje, as mais comuns... E que muita gente usa são as canetas. E aí dá, por exemplo, para usar a caneta associando a algum outro método, por exemplo, o DIU de cobre daria para usar. Todos os métodos que não são via oral. Então, você pode usar injetável, adesivo, anel ou os DIUs ou o Planon. Só o comprimido, então, que não. Só o comprimido, porque justamente ele precisa ser absorvido. E aí, como a medicação age nessa região, aí, mas as outras todas podem utilizar. Doutora, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria que você deixasse uma dica para quem está em casa, que está pensando em começar, ou às vezes até voltar a tomar um anticoncepcional, procurar um método contraceptivo. O que ela deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Agendar uma consulta. Então, assim, não tome o anticoncepcional que a sua vizinha, sua amiga tome, porque cada pessoa, né, vai ter uma interação diferente com aquela medicação. Por mais que a amiga tenha dito, nossa, foi ótimo, pra mim super funcionou, às vezes não vai funcionar tanto assim pra você. Então, o ideal é justamente marcar a consulta, a gente conversar sobre as prioridades, né, e assim, começar o método. Geralmente, tem uma indicação, a paciente faz um período de teste, depois a gente reavalia. Pode ser também que mesmo com a prescrição, a paciente não se adapte muito bem àquele método, ela volta e a gente vai tentando, dentro daquelas expectativas, encontrar o melhor método para ela. Então, pode ser que dê certo e pode ser que a gente precise continuar testando. Até porque nessa consulta, ela vai fazer alguns exames para ver se aquele remédio é realmente indicado para ela, né? Porque às vezes tem um outro que é mais indicado, às vezes ela tem um problema que tem um outro mais indicado. Tem, por exemplo, assim, às vezes a paciente quer colocar um DIU e nos exames de rotina que a gente faz, aparece o mioma que meio que distorce o endométrio dela. E aí eu não consigo colocar um DIU porque o mioma tá no meio do caminho. Então aí a gente teria que pensar no Implanon, por exemplo, que aí ela vai ser colocado no lugar diferente, que aí não tem problema, o mioma não vai atrapalhar. Então pode ser que durante os exames a gente descubra que aquele método que a paciente queria tomar não vai funcionar. Por exemplo, muitas pacientes têm enxaqueca, muitas pílulas são contraindicadas para esses pacientes que têm enxaqueca. Então, às vezes ela tá tomando um remédio, aí a gente veio e fala, então, às vezes essas crises estão relacionadas com o remédio que você usa hoje. E às vezes ela só vai descobrir muito tempo depois. Foi o remédio com uma amiga dela, ela falou, toma esse que é legal. Então, por isso que é bom a gente saber o histórico da paciente, saber o que ela já usou antes, o que já funcionou, o que não funcionou, e alinhar a expectativa com a realidade. Muitas vezes as pacientes querem tudo, né? Eu quero que melhore a minha pele, que meu cabelo pare de cair, que não interfira na minha libido, que eu não engorde. Então, né? Não vai ter como. Então, assim, uma coisa só. Então, eu fico pensando assim, né? O que você quer, assim, mais? O que pra você seria mais importante? Porque, infelizmente, juntar tudo, né, numa opção só de contracepção, às vezes não dá. Mas aí a gente vai alinhando. Tá certo, doutora, muito obrigada. Nada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.